Pessoal, a pergunta que me fazem é se na diversificação eu considero que caixa também é parte da diversificação. O que a gente está falando aí? Que você no teu portfólio ter a divisão dos recursos em classes de ativos que tenham comportamentos um contrário ao outro, uma forma de diversificação é essa, né? Quer dizer, dois tipos de ativos que um quando está em baixo o outro está em alta. Também diversificação geográfica, você ter moeda forte no teu portfólio. E sim, a minha resposta é sim. Também considero que caixa é uma forma, é uma classe de ativos que ajuda na diversificação. Por quê? Porque caixa, por definição, dinheiro parado, por definição, é um ativo de grande segurança. Ele tem grande proteção à perda. Se você colocar o teu recurso num CDB de um banco e o valor estiver acima do FGC, você tem o risco de perda desse recurso. Se você comprar tesouro direto, o teu risco é muito baixo, mas ainda tem algum risco. Na Argentina, em um determinado momento da história deles, não pagaram os títulos públicos para a comunidade local. Eu acho essa possibilidade no Brasil bastante baixa, mas o risco, a maior proteção é realmente ter caixa. Então, teu caixa você não está em ativo nenhum, então não tem esse risco aí de você perder. Bom, para a reserva de emergência, a gente sempre recomenda que a pessoa tenha de 6 a 12 meses de renda guardada para enfrentar algum tipo de crise, uma demissão, algum problema muito grande na família. Então, mas eu ainda acho que na reserva de emergência você deveria manter esse dinheiro num ativo de baixo risco, com alguma rentabilidade. Porque no Brasil nós temos inflação ainda muito alta. Então deixar o dinheiro parado na conta, você tem um risco de perda aí interessante. Né? Veja que nós estamos falando de uma inflação aqui para 2025. O pessoal fala em 5, 5,20, 5,5. É uma perda interessante no teu portfólio, no teu patrimônio, você perder 5%, porque o teu dinheiro está parado e o poder de compra vai perder isso ao longo do ano. Então eu diria que para efeito de proteção, de diversificação, sim, ter caixa é uma opção. Nos países maduros é muito comum os investidores terem caixa. Para fundos de investimento também é comum o gestor manter caixa, principalmente em momentos de crise, porque você se protege de uma queda muito grande e também você tem recurso para aproveitar uma oportunidade de um ativo que esteja muito barato por conta da crise, e aí você compra esse ativo barato e se dá bem quando a crise acabar, quando voltar a valorização. Então, para responder a pergunta se caixa é uma alternativa interessante para diversificação, sim, caixa, ter dinheiro em caixa é uma alternativa interessante. Eu só não recomendo ter caixa físico, dinheiro guardado em casa. Isso é perigoso, você pode ter assalto, você pode perder o dinheiro mofa, um monte de coisa. Parece incrível, mas existe gente que mantém o dinheiro em casa. Na Argentina, durante muito tempo, as pessoas mantinham dólar em casa por conta do medo da desvalorização. O dólar, moeda forte, segurava o valor de compra lá e ao mesmo tempo as pessoas não confiavam nos bancos. Então, por conta disso, guardavam em casa. Isso eu não recomendo que se faça. Mas a diversificação continua em pé, sim, como sendo uma das grandes formas de proteção, uma das grandes formas inteligentes que foi criado lá final dos anos 40 pelo Harry Markowitz, que depois ganhou o prêmio Nobel de Economia por conta da trajetória dele, e ele que criou essa forma de você se proteger em relação a perdas no teu patrimônio através da diversificação em ativos que tenham comportamentos análogos um ao outro. Então, um cai, o outro aumenta e por aí vai. Então, do nosso lado aqui, de Hora do Dinheiro, somos super favoráveis à diversificação. Diversifique e se proteja.